Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver o que é transformar variáveis umas nas outras e que tipos de transformações existem. Este é um passo intermédio que normalmente o investigador precisa de fazer após a recolha de dados de um projeto de investigação, pois são alguns desses dados que irão ser transformados, e antes de fazer a análise desses mesmos dados, porque para fazer a análise faz falta ter algumas das variáveis já transformadas. Eis os objetivos de aprendizagem que deve atingir no final deste módulo, ou seja, deve conseguir definir o conceito de transformação de variáveis, o que é transformar variáveis, e deve conseguir identificar os tipos de transformações de variáveis mais frequentes, incluindo quando é que se deve utilizar cada um deles. Mas, afinal, em que consiste a transformação de variáveis? Ao contrário das variáveis que se obtêm através dos instrumentos de recolha de dados, como por exemplo inquéritos, fichas clínicas e aparelhos de medida, as variáveis transformadas não provêm diretamente do inquirido ou sujeito participante da investigação, pode não ser uma pessoa. Elas obtêm-se a partir daquelas variáveis originais. Por exemplo, em vez de perguntar diretamente ao inquirido qual é o seu peso, a sua altura e o seu índice de massa corporal, conhecido por IMC, incluindo essas três questões num inquérito por questionário, pergunta-se apenas o seu peso e a sua altura, porque se pode calcular o IMC a partir desses dois valores. Neste diapositivo surgem as transformações de variáveis mais frequentes que serão detalhadas nos próximos diapositivos. Começando então com criar uma variável com base em cálculos das existentes, cá está o exemplo dado há pouco. Portanto, as novas variáveis, como é o caso do IMC, são o resultado de operações matemáticas que se fazem sobre as variáveis já existentes na base de dados. Neste caso, é uma operação de divisão e uma operação de exponenciação, que é o peso a dividir pela altura ao quadrado. Já neste outro exemplo, em que antes eu tenho na minha base de dados a data de nascimento e após a transformação eu vou obter a idade. Aqui já será converter uma data de nascimento, que é composta por dia, mês e ano, na respectiva idade da pessoa, neste caso medida em anos. Este segundo caso, de validar as respostas a escalas, já é um tipo particular da transformação de variáveis anterior, mas que merece destaque pela frequência com que é utilizado. Neste caso, a operação matemática realizada é o cálculo do desvio padrão das respostas dadas às várias perguntas que compõem a escala. Por exemplo, antes, na base de dados, eu tinha esta escala composta por 4 itens, por 4 perguntas, e que era respondida entre 1 nunca e 5 sempre. Ao fazer a transformação, eu vou calcular o desvio padrão destas respostas e se, por exemplo, a inquirida em causa tivesse dado sempre a mesma resposta, vamos supor 3, o desvio padrão seria nulo, seria igual a 0. Não houve dispersão nas respostas dadas às 4 perguntas. Se isto começar a acontecer com várias inquiridas, significa provavelmente que a pessoa não está a responder em consciência, não está a prestar atenção às perguntas, está a responder de forma contínua e para despachar o questionário, digamos assim. Esta transformação de variáveis permite-me aferir se o inquirido respondeu da mesma forma a todos os itens da escala, ou seja, se o desvio padrão for nulo, possivelmente por desinteresse, ou não, se realmente ele olhou para cada uma das perguntas, se o desvio padrão for maior que 0, e deu a resposta adequada a cada uma das perguntas individualmente. Esta terceira transformação de variáveis consiste em alterar os códigos de resposta de uma variável já existente para, por exemplo, corrigir um erro que se detectou a posteriori, porque as variáveis originais foram mal codificadas. Neste caso, antes, tinha-se codificado a variável fuma, a pergunta fuma, com 1 para as respostas afirmativas e 2 para as respostas negativas. E o que se pretende fazer é que o 1 continue a ser o sim, mas que o não passe a ser o 0. Já vamos ver depois, num tutorial próprio, o porquê de fazer esta transformação, mas é algo que poderá ser necessário no decorrer do tratamento de uma base de dados no SPSS, daí que vai-se também abordar este tipo de transformação. Convém também referir que esta transformação é muito utilizada quando se pretende conciliar duas bases de dados que foram preparadas por investigadores diferentes. Um investigador pode ter dado um código à mesma pergunta diferente do outro investigador. Por exemplo, um disse um sim, 2 não, e o outro disse o inverso, um não, 2 sim, exatamente para a mesma pergunta. Claro que ao juntar as duas bases de dados, as respostas não vão ser bem interpretadas. Este outro tipo de transformação consiste em criar uma variável que agrupa em classes uma variável já existente. E esta transformação faz-se por um de dois motivos. Porque se quer atribuir um significado qualitativo a uma variável que na sua origem é de cariz quantitativo. É o caso deste exemplo. Eu antes tinha o índice de massa corporal, que é um valor numérico, poderá ser 21, 22,5, o que quer que seja,
E com a transformação eu vou passar a ter esse tal IMC, mas em categorias. Ou seja, passei a ter 3 qualidades, em vez de ter as quantidades dispersas, e a interpretação é, se o IMC for menor do que 19, então esta nova variável vai ter como valor peso abaixo do normal. Se o IMC estiver entre os 19 e os 25, a pessoa tem um peso normal. Se o IMC ultrapassar os 25, então está com um peso acima do normal. Reparem que agora já não tenho um leque, não digo infinito, mas bastante diversificado de valores, que era o que existia antes na variável IMC, passei a ter apenas 3 categorias possíveis desta nova variável. E são qualidades, portanto é uma variável qualitativa, o IMC é em categorias. Esse é um dos motivos por que se faz esta transformação. O outro motivo é porque se quer reduzir o número de classes de uma variável que na sua origem já era qualitativa, mas que continha demasiadas categorias, com algumas delas sem nenhuma resposta dos inquiridos. Por exemplo, se eu perguntar as habilitações literárias a uma amostra de 30 inquiridos, uma amostra pequena, e se der como opções de resposta 1, sem escolaridade, 2, primeiro ciclo do ensino básico, segundo ciclo do ensino básico, terceiro ciclo do ensino básico, até chegar à opção 9, doutoramento, portanto, se eu percorrer todas as várias classes, provavelmente algumas destas 9 classes ficarão com nenhuma ou muito poucas respostas, pelo que para melhorar os resultados da análise de dados, será conveniente que o investigador agrupe aquelas classes em apenas 3 ou 4, como por exemplo 1 sem escolaridade, 2 ensino básico, 3 ensino secundário e 4 ensino superior. Atenção que este último agrupamento de classes faz mais sentido quando se trata de variáveis ordinais, em que existe uma ordem e podemos agrupar as variáveis que estão, digamos, na mesma categoria, na mesma classe. Não faz tanto sentido para variáveis nominais. Finalmente, podemos também criar uma variável que substitua os valores em falta de uma outra variável existente. Os valores em falta, ou também conhecidos por não respostas, podem causar problemas na análise dos dados, impedindo mesmo alguns tipos de análises. Daí que este tipo de transformação de variáveis permite criar uma variável a partir de outra existente, mas substituindo as não respostas desta última por valores estimados informaticamente, através de um de vários métodos. É o caso deste exemplo, em que, após a transformação, o peso desconhecido na variável original foi substituído pela média dos restantes pesos, que neste caso foram 67,5 kg, na variável transformada. E isto vai ser demonstrado noutro tutorial. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na primeira etapa da fase empírica, colher os dados, com incidência para a transformação de variáveis, que é um passo intermédio que normalmente o investigador precisa de fazer após a recolha de dados de um projeto de investigação e antes de fazer a análise desses mesmos dados. Neste vídeo deu-se uma visão geral das transformações de variáveis mais frequentes e nos próximos vídeos demonstrar-se-á como realizar cada uma delas através do SPSS.